senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Existem duas coisas essenciais na nossa vida: tempo e energia. O tempo, ele fala por si só. A energia, vocês puderam ver aqui, através de um simples boa noite, o quanto faz diferença. Você dá uma boa noite com energia, faz a pessoa gostar de você, faz ela responder bem, faz ela ficar mais propícia a fazer alguma coisa que você quer. Então, se você gasta a sua energia bem, você fica mais próximo dos seus objetivos. Qual a disciplina que trata muito disso, de tempo e energia? Essa disciplina é a economia. Mesmo ela tratando de coisas tão essenciais na nossa vida, a gente menospreza ela. A gente menospreza ela, Jéssica. Mesmo ela sendo tão essencial. Por que será que isso acontece? Eu acho, refletindo, que é porque a economia ela está muito próxima da gente, está muito próxima da realidade da gente. E a gente acaba achando que a gente é capaz de propor soluções, a gente acaba se achando um especialista. Talvez seja por isso que a gente ignora. O engraçado é que a mesma coisa não acontece com outras disciplinas. Se eu chegar aqui para vocês e falarem, vocês ficarem confortáveis se de disponibilizar a mãe de vocês para ser operada por um açougueiro, vocês ficaram confortáveis com isso? Eu acredito que ninguém aqui. Vocês ficaram confortáveis de passar por uma ponte construída por um engenheiro que desconhece a lei da gravidade? Eu acredito que ninguém aqui ficaria confortável. Ainda assim, a maioria de nós fica confortável em gastar sua energia, gastar seu tempo, perseguindo e propondo soluções para os problemas mais complexos da sociedade, não conhecendo a lei mais básica da economia, a lei da oferta e da procura. Aí você olha para mim e você fala, eu conheço a lei da oferta e da procura. Será? Vou dar dois exemplos aqui para a gente refletir. O exemplo da pessoa que se revolta porque o professor ganha menos que o jogador de futebol. Será que o professor ganha menos que o jogador de futebol mesmo? Ou será que o professor comum ganha menos do que o futebol, o jogador de futebol famoso? Porque o professor comum, ele ganha mais do que o jogador de futebol comum, aquele que a gente desconhece, aquele que está no clube que a gente desconhece, que está no campeonato que a gente desconhece. Então a impressão que a gente tem de que a educação é menos valorizada que o futebol tende a ser errônea. Agora é verdade que um professor comum, ele ganha menos que um jogador de futebol mundialmente famoso, nacionalmente famoso? É verdade. Isso acontece por causa de um fenômeno chamado globalização. A globalização, ela fez o seguinte comum. Ela fez com que pouquíssimos profissionais conseguissem atender a demanda gigantesca mundial. No caso, são pouquíssimos profissionais, pouquíssimos clubes de futebol que conseguem atender uma demanda àquele esporte de todo mundo. Quando a oferta que atende é muito pequena e a demanda é muito alta, o que acontece? O preço se eleva. E que preço é esse? É o preço oferecido pelo salário de jogadores de futebol mundialmente famosos, como por exemplo o Neymar. A mesma coisa acontece com músicos, com atores famosos e com escritores de livros famosos. Exatamente a mesma coisa. Essa coisa não acontecia no passado, essa globalização. As pessoas eram famosas no nicho delas. Segundo exemplo, trata sobre a pessoa que reclama sobre a exploração no mercado de trabalho. Ela reclama que ela ganha pouco, ela reclama de ser explorada pelo patrão. Essa pessoa, provavelmente ela deveria ser grata porque ela tem um emprego, ela tem um trabalho. Mas tem pessoas que têm um emprego, têm um trabalho e não têm condições de negociar. Se ela largar o emprego dela, a família dela toda passa necessidade.
Então existe sim essas pessoas que elas tendem a ser exploradas pelos patrões. Mas aí, o que a gente faz para resolver esse problema? Vamos pensar no seguinte caso. Preste atenção na seguinte história. Imagina que eu estou no deserto. Eu me encontro no deserto. Eu estou 48 horas sem beber água. Sem colocar um copo de água na minha boca. Se nas próximas horas eu não beber água, eu vou morrer. Nessa hora chega um cara no deserto e me oferece 1 litro de água por R$1 milhão. Mesmo eu sabendo que aquilo é uma exploração com certeza, se eu tiver aquele dinheiro eu pago na hora, porque é a única maneira de eu sobreviver. Eu pago. Então a minha necessidade é tão grande que eu pago aquela água, 1 milhão. Agora imagina que eu tenho a mesma exata necessidade de beber água. Estou 48 horas sem beber água, mas agora eu me encontro em uma cidade. E eu me deparo com o mesmo cara me oferecendo água, 1 litro de água por 1 milhão. O que eu faço? Eu rio do cara, mesmo estando 48 horas sem beber água, eu rio dele, atravesso a rua, vou para o supermercado e compro 1 litro de água por R$3. Vocês viram a diferença aí? A necessidade é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. E o que foi que mudou aí? Foi a quantidade de oferta de água nos dois cenários. Então, se a gente quer resolver o problema da exploração no mercado de trabalho, que é algo que revolta tantas pessoas, a gente tem que procurar aumentar a oferta de empregos no mercado de trabalho. E aí que as pessoas que desconhecem a economia, desconhecem a lei da oferta e da procura, elas não pensam nessas soluções. Qual é a solução mágica que muita gente propõe para resolver esse problema? É alterar o salário mínimo, colocar na base da lei, aumentar o salário mínimo. Mas, de novo, desconhecendo a lei da oferta e da demanda, se eu altero o salário mínimo de R$1.000 para R$20 mil, por exemplo, o que acontece? Pouquíssimas pessoas vão ser capazes de oferecer empregos que paguem R$20 mil. Vão ter pouquíssimos empreendedores oferecendo esse emprego de R$20 mil. E o que vai acontecer? O emprego, o desemprego vai aumentar. Então aí, senhoras e senhores, que está a importância de se conhecer economia. Porque a economia, no final das contas, ela explica bem pra gente o que é a realidade. Se você não conhecer a realidade, você não muda a realidade. Muito obrigado.